Vamos lá. Imagina. Doutora Ariana, médica pela Universidade Federal de Goiás. Residência médica em psiquiatria, também pela Universidade Federal de Goiás. E especialista em psiquiatria da infância e adolescência. Seja bem-vinda, doutora Ariana. Podemos iniciar sua palestra? Podemos, claro que sim. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. Muito bem. Por favor, professora, doutora Ariana. Obrigada, Shir. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, ok. Então, para a gente falar de aprendizagem, eu queria muito mostrar um pouquinho como que é o funcionamento do nosso cérebro. Então, eu vou mostrar a visão da neurociência. Próximo. O conceito de aprendizagem é um conceito muito amplo. Ele inclui a aquisição ou modificação de habilidades, de comportamentos, de valores. E isso acontece através do estudo, através da experiência, através da observação. Então, esse é um conceito muito amplo que cabe para diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, as áreas da saúde e as áreas da educação. Existe uma interface aí entre essas áreas em relação à aprendizagem, né? Em relação a neurociências, que é a aprendizagem? Então, um conceito agora mais restrito. É um processo de aquisição, conservação e evocação do conhecimento. E isso acontece através de uma mudança na estrutura ou no funcionamento cerebral. Então, pensa, é uma modificação no nosso corpo. É algo realmente muito dinâmico e muito complexo, né? E justamente por conta dessa interface entre a saúde e a educação, a gente tem vários profissionais que se interessam a respeito do estudo da aprendizagem. Então, nós temos neurologistas, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, educadores, de forma geral, pedagogos, psicopedagogos, quem mais? Se alguém lembrar de mais algum profissional aí, pode colocar no chat, tá? Próximo. Para a gente entender a complexidade, eu queria falar um pouquinho sobre essa célula que é a base do cérebro. Temos outras, mas o neurônio é uma das mais importantes delas. Elas são de 80 bilhões. Pensa, é até difícil a gente imaginar, não é verdade? Mas se a gente tivesse 80 bilhões no banco, a gente ia ser mais feliz, né? Mas vamos lá. O neurônio é essa célula aí que está registrada em amarelo. Essa parte mais cor-de-rosa a gente chama de núcleo celular, é onde estão as organelas, os órgãos da célula. E esses prolongamentos, que estão parecendo fiozinhos, eles são os dendritos, os amarelinhos, e o que é mais comprido, mais fininho, que está em amarelo e em azul, é o axônio. Como que se dá a comunicação entre os neurônios? Existe um impulso elétrico que chega pelo dendrito, passa pelo corpo celular e segue pelo axônio. E um neurônio, ele não encosta no outro. Como que é feita essa comunicação, então? Próximo. Através da fenda sináptica. É um espaço virtual entre os dois neurônios, né, que estão se comunicando, através do qual sai um mensageiro químico, um neurotransmissor. Todo mundo já ouviu falar em neurotransmissor, quer ver? Serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, esses neurotransmissores é que vão sair de um neurônio e passar para o neurônio subsequente, levando uma mensagem. Então, é assim que acontece a comunicação entre os neurônios. Só para a gente ter uma ideia melhor, né, da complexidade disso tudo, cada neurônio pode fazer 60 mil sinapses, apenas.
E ele consegue receber até 100 mil impulsos por segundo. Então, não é pouca coisa, né? Vamos lá para o próximo. Então, para a gente voltar aqui para o nosso assunto, né, que é a aprendizagem, eu vou precisar falar com mais cuidado da atenção e da memória. Tem outras questões que influenciam, sim, como, por exemplo, a inteligência. A gente sabe que uma pessoa que tem um retardo mental, por exemplo, vai ter dificuldade para aprender comparando com outra pessoa que não tem retardo mental, né? E o que são funções executivas? São algumas funções complexas realizadas pela parte pré-frontal aqui do nosso cérebro, que inclui gerenciamento, sequenciamento, inibição de comportamento. É assim, daria um livro. Então, hoje a gente vai falar somente da atenção e da memória para não ficar muito extenso, ok? Próximo. Então, o que é a atenção? A atenção é a direção da consciência diante de determinado objeto. É o estado de concentração da nossa atividade mental sobre determinado objeto. Então, para a gente manter a atenção, a gente vai precisar ativar algumas regiões cerebrais. Uma das mais importantes se chama SARA, está representada aí na figurinha como esse elemento em vermelho, com várias projeções para vários locais do cérebro. SARA significa substância ativadora reticular ascendente. Ela é responsável por nos manter alerta, tá? Então, se eu sofro um acidente, bato a cabeça e fico ali naquele momento um pouco confusa, né? Um rebaixamento do nível de consciência, é por conta aí da SARA, que foi abalada de alguma forma. E eu não vou conseguir prestar atenção naquilo que está acontecendo naquele momento, tá? Existem outras situações que influenciam na nossa capacidade ou não de manter a atenção. Por exemplo, a motivação. Se eu vou para a escola, já sabendo que hoje vai ter aula daquela matéria que eu não gosto, ou com aquele professor que eu não gosto, já fica mais difícil de eu prestar atenção, se eu vou pouco motivada, né? E existem fatores emocionais também, porque não é só a SARA que influencia na atenção, tem outras áreas também. Existem áreas pré-frontais e áreas do sistema límbico. Límbico é o sistema relacionado às emoções. Então, sim, tá bem relacionado mesmo. Então, a carga emocional daquilo que eu estou fazendo também influencia na minha capacidade, maior ou menor, de manter a atenção. Vamos imaginar aqui uma situação, eu estou passando por um momento difícil em casa, briga com o irmão, briga com o pai, briga com a mãe, vai prejudicar na minha aprendizagem, tá? Sem sombra de dúvida, ok? Vamos para o próximo. Eu queria falar aqui rapidinho de dos tipos de atenção. Não são todos os tipos que eu estou descrevendo, são só esses que são mais pertinentes ao nosso assunto. A atenção voluntária é essa que exige um esforço da minha parte para eu poder mantê-la, que é o contrário da atenção espontânea, que é incidental. Estou dirigindo, vejo um outdoor, presto atenção naquilo e pronto. Então, o que nos interessa aqui é a atenção voluntária, ok? Que exige um esforço. A atenção sustentada é a nossa capacidade de manter a atenção por um determinado período de tempo. Então, isso é importantíssimo para nós estudantes, né? Em relação às alterações, o que a gente pode ter? A hipoprosexia é a diminuição global da atenção. Se eu estou deprimida, por exemplo, pode acontecer essa hipoprosexia. Ainda mais se eu estiver prestando mais atenção nos meus conteúdos internos. Se eu estiver só pensando que, eu tô tão feia, eu não sirvo para nada. Se eu estiver prestando mais atenção nesses conteúdos, aí que vai dificultar mais ainda a aprendizagem, não é? Tem uma situação que a gente chama de distração, quando a gente fica muito focado em determinado assunto. Então, vamos trazer para a realidade. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu esteja estudando para a prova da OAB
e eu só penso no direito civil, almoço direito civil, eu janto direito civil, tudo é direito civil. Mas aí surge uma situação que eu tenho que ir no supermercado para comprar alguma coisa que está faltando em casa. E eu interrompo o meu estudo lá de direito civil. Mas eu tô tão focada naquilo que na hora de sair eu não percebo que eu tô com um sapato de um pé, o outro pé tá com outro sapato. Ou que eu tô com um brinco de um jeito, de um lado, brinco de outro jeito do outro lado. Tá bom? É isso que é a distração. E o que é a distraibilidade? É uma instabilidade, vamos dizer assim, uma dificuldade em manter o foco. Eu presto atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, sem definir algo mais relevante, né? Mas aí é claro que eu acabo perdendo a qualidade, né? Passa o próximo, por favor. Eu tirei um slide. Por que é importante a gente selecionar o que a gente realmente vai prestar atenção? Porque a nossa capacidade de prestar atenção é limitada. Então, se eu, adolescente, penso que eu vou estar estudando, conversando com as minhas amigas ao mesmo tempo no celular, e ouvindo música, e eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, alguma dessas tarefas vai ser prejudicada. Provavelmente é que for mais difícil, ok? Vamos para o próximo. Memória. Vamos falar aqui da memória, que também é super importante aí para a gente... Opa, deixa eu só... Foi uma ligação aqui, gente, eu tive que tirar. Vamos voltar aqui, então. O que é memória? A memória, ela também tem alguns conceitos, ela também é muito ampla. A gente pode falar em memória imunológica, por exemplo, que é o que todo mundo quer com a vacina do Covid, né? É ativar o nosso sistema imunológico de alguma forma mais amena, para quando ele entrar em contato de novo com aquele vírus, aquela bactéria, ele ter uma memória e poder combater, certo? Vamos dar outro tipo de memória aqui, memória cultural. É um conjunto de práticas culturais, de estética, de arte, que faz parte de uma determinada sociedade. Então, a gente pode falar, por exemplo, que o sertanejo faz parte aí da nossa memória cultural, né? Mas, enfim, a memória que nos interessa, o conceito que nos interessa é esse, a capacidade de registrar, de manter e de evocar os fatos. Então, eu tenho que gravar, mas depois eu tenho que voltar com esse conteúdo quando eu preciso, né? E ela também vai depender de alguns fatores. De novo, o nível de consciência. Se eu tiver com muito sono, minha memória vai estar prejudicada, a atenção vai estar prejudicada, a memória também, né? Se a minha atenção tá ruim, eu também vou prejudicar minha memória, porque olha só, se eu não consigo nem gravar, vamos dizer assim, a primeira vez, se eu não consigo nem registrar o que eu estou fazendo, como é que eu vou resgatar depois, né? E a memória também depende do interesse afetivo. Vocês querem ver? Quem for, assim, da minha idade e tal, vai lembrar. Quero saber o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2011. Muita gente vai lembrar, porque foi uma data, assim, muito marcante. Se não lembrar, no final eu falo. Próximo. Bom, eu vou falar aqui dessa classificação das memórias segundo o tempo. E deixar bem claro que não é consenso, tá? Existem autores diferentes com conceitos diferentes. Mas eu achei interessante trazer aqui esse conceito de memória imediata, que ela se confunde, na verdade, até com o conceito de atenção. Então, essa memória imediata, ela também é chamada de memória de trabalho ou de curtíssimo prazo. Ela vai armazenar temporariamente e vai processar simultaneamente a informação. Uma comparação legal para a gente fazer é com a memória RAM do computador e o HD. A memória de trabalho, memória RAM, porque ela vai resgatar uma informação importante lá no HD.
e vai tornar possível a gente manter uma conversação, a gente manter uma leitura, né? Ela se dá principalmente nessa região pré-frontal, aqui da frente, e, de novo, tem uma capacidade limitada. Então, essa questão de ser multitarefa não dá certo, ok? Eu quero deixar bem claro isso. Então, não adianta, de novo, eu estar estudando e mexendo no celular, atualizando o Instagram e brigando com meu irmão, que algum desses trabalhos aí vai ser prejudicado. E geralmente é o mais difícil, né? Vai ser a biofísica lá que você vai estar estudando, ok? Mas a notícia boa é que essa memória imediata, ela pode melhorar com um pouquinho de treinamento. Doutora Luciana pode falar mais sobre isso a seguir, né? Próximo. A memória de curta duração. É a memória que dura apenas alguns minutos e ela é super importante na fase de aquisição da informação. A gente vai ativar algumas áreas do cérebro quando a gente está usando essa memória de curta duração. As mais importantes são o hipocampo, que está registrado aí na figura em verde, o córtex entorrinal, que está registrado aí em roxo, lilás, e também a amígdala que faz parte do sistema límbico relacionado às emoções. Então, de novo, a influência do componente emocional na nossa memorização, tá? Essa memória de curta duração, ela funciona através da reverberação. O que é isso? É a continuação de uma resposta na sinapse. Lembra da sinapse? Aquele espaçozinho? Por muito tempo, mesmo depois de cessado o estímulo sensorial. Ah, entendi nada. Eu li uma frase. Eu recebi aquilo lá através dos órgãos do sentido, chegou uma informação para o meu cérebro. Mesmo depois que eu não estou vendo mais aquela frase, as modificações na sinapse, as substâncias químicas vão continuar sendo produzidas na sinapse, mesmo depois que eu não estiver lendo mais aquela frase, tá bom? Então, é mais ou menos isso a reverberação, vai continuar o estímulo, mesmo sem ter o sensório atuando, ok? Passa para o próximo. A memória de longa duração é a memória que dura semanas, que dura meses, que dura anos. Ela vai ser armazenada em uma região parecida com aquela da memória de curta duração, né? Então, vocês estão vendo aí que está, de novo, o hipocampo, o córtex entorrinal, a amígdala, mas também outras áreas do córtex cerebral, tá? O lobo temporal, áreas frontais, tá bom? E qual que é a diferença da memória de curta duração para de longa duração? É essa de longa duração que vai levar a modificações na sinapse, modificações morfológicas. Vai aumentar o número de sinapses nos neurônios envolvidos. Não é incrível? Então, sim, vai estar modificando o nosso cérebro. O próximo. Então tá, ok, entendi, neurônio, sinapse, atenção, memória, e aí? O que me interessa é saber como que eu faço para passar a memória de curta duração para a memória de longa duração. É isso que eu quero saber. O que eu tenho que fazer então? Tem que dormir. Olha que maravilha. Tá vendo, mãe? Eu sempre soube, tá? Seguinte, quando a gente dorme bem, né, tem uma quantidade de sono adequada, em primeiro lugar, a gente vai estar descansado para no dia seguinte estar mais atento, mais disponível para aprender as coisas novas. E durante o sono também é que vai ocorrer a liberação de algumas substâncias que vão ajudar realmente a fazer essa transição da reverberação para a modificação morfológica, morfisiológica da sinapse, tá? Então, esse negócio de ficar acordado de madrugada porque tá jogando Free Fire,
porque tá no WhatsApp com as amigas e diminui de propósito a duração do sono, isso não é legal, não é legal, prejudica até na aprendizagem, tá bom? Como que eu vou saber que tanto que eu tenho que dormir? Isso varia realmente para cada indivíduo, né? Alguns indivíduos dormem 10 horas para se sentir bem, outros com 7 horas já se sentem bem. Então, você vai ter que tem que ir testando mesmo para saber qual que é, em qual faixa aí que você se encaixa, se você é dos mais dorminhocos ou se você precisa de menos sono, e realmente respeitar isso, né? Porque é super importante, tá bom? Então, os outros fatores que influenciam positivamente, a motivação. Então, assim, eu quis deixar muito claro que isso realmente é muito importante. Ai, mas é tão chato, eu não queria. Ah, arruma um jeito. Pense em alguma coisa, pensa que você quer passar no Enem, que você quer estudar somente coisas interessantes, que você quer ser uma pessoa do bem, você quer se formar mesmo, ou que você quer concluir a pós-graduação, enfim, arrume uma motivação, ok? Outra coisa importante é entender o que se está estudando. Isso é básico. Se eu não estou entendendo, eu realmente não vou aprender. Então, se tiver dúvida, releia, pergunte para o professor, pergunte para o colega, procure na internet, mas você tem que entender o que você está estudando, porque senão vai dificultar demais, tá? Outra coisa importante, a repetição. Isso aí não tem jeito. Tem que repetir. Ai, mas é tão chato. Sim, mas não tem outro caminho. A doutora Luciana vai explicar para a gente maneiras de fazer essa repetição para a gente ter um aproveitamento melhor, porque também existem diferenças entre os indivíduos. Se eu vou repetir mais escrevendo, ou se eu vou repetir mais ouvindo, tá? Mas tem que repetir, ok? Esse que é o recado. Outra coisa que ajuda a gente usar canais sensoperceptivos diferentes. Então, se eu estou só lendo, eu só estou usando um canal. Se eu estou lendo em voz alta, estou lendo e ouvindo, já é outro canal. Se eu estou lendo e escrevendo, também já é diferente, tá? Então, a gente tem que usar canais diferentes, tá bom? E tentar fazer associações. O nosso cérebro, ele já tenta fazer associações o tempo inteiro, né? Então, acaba facilitando para a gente se a gente associa um conhecimento novo com um conhecimento que a gente já tem, que está sedimentado, tá bom? Isso é bastante importante. A gente pode utilizar de rimas também. Eu não vou me lembrar aqui, ó, mas quem quiser pode digitar alguma rima aí que usou, que ajudou e que foi importante, né? Quem sabe ajuda outra pessoa aí que está passando pela mesma situação. Acrônimos, o que é isso? Sabe quando a gente forma frase ou quando a gente forma palavra ou pseudo-palavras para tentar lembrar de alguma coisa? Por exemplo, quais são os ideais da Revolução Francesa? Eu fiz um acrônimo. Esqueci, tá vendo? Então tem que tomar cuidado. LIF, liberdade, igualdade, fraternidade. Então pode ser uma pseudo-palavra, né? E assim, tem um monte de acrônimo assim no ensino médio, né? E a gente pode formar frases também. Essa aqui também é da química, acho que todo mundo já ouviu, todo mundo que já estudou química. Hoje li na capa da revista Coisas Francesas, tá? Ó, até hoje eu lembro, gente. Então, pra vocês verem que realmente ajuda, tá bom? Passa para o próximo. Fatores que influenciam negativamente. Quantidade de informações a serem aprendidas. Então, sim, eu também queria deixar muito claro que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. A gente precisa estabelecer prioridade. O que é importante naquele momento, né? E o que é irrelevante. E se eu deixar para estudar todo o conteúdo de biofísica 5 horas antes da prova, não vai aprender. Não vai, porque existe uma limitação funcional, ok? Então, a gente tem que ter consciência disso, estudando um pouco a cada dia, repetindo, né? Então, tem que estar motivado e tem que ter disciplina, né?
Outro fator que influencia negativamente, problemas emocionais. Aquilo que eu já acabei comentando aqui, se eu estou passando por uma situação meio difícil em casa ou na escola, se eu vou para a escola e tem aquele colega que fica pegando meu pé, aquilo está me incomodando demais, ou se eu estou indo para uma escola que eu não gosto porque o método pedagógico não é o melhor para mim, e eu fico chateado todo dia para mim ir para a escola é uma tortura, isso vai prejudicar na aprendizagem, vai prejudicar e muito, tá? As doenças psiquiátricas, elas também influenciam. A depressão, a gente já viu aí que ela diminui a atenção, por exemplo, né? Quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá aí por definição, a pessoa não consegue focar a atenção, né? E quem tem ansiedade, ela pode influenciar em 2 locais. Gente, desculpa. Ela pode influenciar em 2 locais. Tanto na atenção, se eu tô lá muito ansioso, eu presto atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo, não consigo priorizar aquilo que é mais importante no meu momento, naquele momento, certo? Então, isso pode ser um prejuízo da ansiedade. Mas aí vamos imaginar que eu não estou ansiosa nesse momento. Estudei, estou lá, me preparei, li direito civil, tudo, tá? Guardadinho na minha cabeça, fiz o dever de casa. Vou fazer a prova da ordem. Chegou lá na hora da prova, eu fico tão nervosa, tão ansiosa que eu não consigo resgatar. É isso que é o branco, que a gente fala, né, no linguajar comum. Então, a ansiedade pode prejudicar tanto na atenção quanto no resgate da memória. A boa notícia é que para tudo isso tem jeito, para tudo isso tem solução, tá bom? A gente pode tratar com medicamento, né? Os casos que merecem esse tratamento, com psicoterapia. E existe também uma forma de treinar o cérebro, de melhorar essas dificuldades, que é a reabilitação cognitiva. Próximo. Eu deixei aqui as referências, tá? E eu também quis deixar aqui o local que eu retirei aquelas fotos lindas lá do neurônio, da sinapse, que é desse site, sciencephoto.com. Lá tem muitas fotos legais, tá? Próximo. Eu queria só ter deixado esse recadinho, espero que tenham gostado, e pedir para vocês me seguirem aí nas redes sociais, tá? Pra gente se comunicar melhor e tirando dúvida e ajudando o outro aí nesse processo super complexo que é a aprendizagem, tá? Obrigada. Obrigada, doutora Ariana. Maravilha. Nossa, esclareceu, foi muito claro a sua palestra de hoje, né? E assim, a gente que trabalha, né, muito com crianças, né? E assim, a gente, enquanto adulto mesmo, a gente consegue observar, fazer vários links, né, de estudo, e principalmente relacionado ao aspecto de dormir bem, né? E da gente não se culpar tanto, né? Quando a gente esquece de algo e entender que isso é um processo que precisa ser tratado. Muito bom. E realmente as figuras foram muito lindas.